Se não for pedir muito para você abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5. No versículo 1. Nós queremos nos apoiar no versículo 32, mas para entender o contexto, nós vamos ler desde o 22, que diz assim, Efésios 5, 22, eu vou aguardar você. Diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a mulher está sujeita a Cristo, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos maridos, aos seus maridos. Vós, esse em tudo aqui, eu acho que Deus estava muito machista nesse dia, né? Eu não sei o que uma mulher pensa quando lê esse tudo, em tudo. Versículo 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, também como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Isso aqui é uma afirmação. A Bíblia não está dizendo que quem ama, que o marido precisa. Quem ama a sua esposa amará a si mesmo. Não. Quem ama a mulher, ama a si mesmo. Então, amar a esposa é uma questão de amor próprio. Versículo 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor o faz à igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Versículo 32, que é o que nós queremos nos apoiar aqui. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Senhor, nós nos submetemos ao Senhor e à sua palavra, tua bondade, teu amor. Nós nos rendemos a ti. Oramos para que o teu Espírito, Senhor, o Espírito de sabedoria, de conselho, de fortaleza, de inteligência, recaia sobre esse lugar. Que nenhuma voz que não seja a voz do teu Espírito tenha lugar nesse ambiente. Que toda distração, o sono, preocupação seja subjugada e aniquilada, Senhor. E que todos aqui estejamos com as nossas mentes cativa ao conselho de Cristo. Pedimos por aquela graça, aquele favor, Senhor, para cumprimento do teu propósito, e que estejamos guardados, Senhor, e que todo louvor e glória, Senhor, seja direcionado ao teu nome, que é sobre todos os nomes. Obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor. Como eu já falei, Deus nos concedeu um encargo de trabalharmos a favor da família. Mas uma das coisas que a gente tem percebido é que para tocarmos as famílias dos dias atuais na igreja, nós precisamos recuperar alguns fundamentos bíblicos acerca da família, acerca do casamento, fundamentos bíblicos sobre o princípio espiritual que rege essas demandas da família, a partir do matrimônio. Nas palavras de um homem que a gente admira muito, o pastor Cote, de Curitiba,
ele diz que antes de haver no Brasil um reavivamento, vai precisar haver um reabibliamento e também um transfundamento. Fundamentos precisam ser recuperados na igreja, e o Senhor tem tocado muitos homens e mulheres na reconstrução desses fundamentos. Quando na restauração da casa do templo do Senhor, por ocasião de Esdras e Neemias, quando foram refeito o fundamento, quando o fundamento daquela casa foi reconstruído, naquele dia eles prepararam uma grande reinauguração. Houve uma grande festa e houve uma grande celebração. Isso tudo movido pela voz profética de Zacarias, de Ageu. O céu autorizou uma grande festa de celebração, de reinauguração, porque os fundamentos da casa do Senhor estavam recolocados. E isso, naquele mover de restauração, nos ensina algo. Deus, o céu, só faz festas a partir dos fundamentos recolocados. Festas que são feitas que não sejam a partir de fundamentos colocados, são festas da igreja, não são festas do céu. E uma das coisas que Deus está tentando recuperar nesses dias é o fundamento da família, o fundamento espiritual do matrimônio. Porque pastores, líderes, homens com encargo de nutrir o corpo do Senhor, nós estamos se cansando, estamos sofrendo, pesados, porque nós estamos tentando fazer marido e esposa ter um relacionamento que dê certo. Nós estamos tentando fazer com que pai e mãe não brigam. Nós estamos tentando fazer com que marido e esposa parem de brigar e se deem bem. Então, e isso tem trazido resultados muito negativos. Por quê? Porque quando você tenta fazer que pai e filho não briguem, quando você tenta fazer com que marido e esposa se acertem no relacionamento, o foco está ainda nas pessoas, já não está naquilo que Deus criou. E Deus criou o matrimônio e entregou o matrimônio para as pessoas casadas morarem dentro dele. Logo, a provisão para um matrimônio não está nas pessoas, está no próprio matrimônio. Se marido e esposa trabalham para o matrimônio abençoa os dois. Se trabalharmos para o que Deus criou, então seremos abençoados. E nós estamos vivendo dias de humanismo. Os movimentos de direitos humanos, os movimentos ativistas impregnaram, enxertaram um humanismo desenfreado. E hoje as próprias universidades, que são as sinagogas de Satanás dos dias atuais, têm um humanismo tão forte, tão impregnado, que filhos de crente com 16, 17 anos entram numa faculdade e com 6 meses se dizem ateu. E para você ser inteligente numa faculdade, você tem que dizer que Deus não existe e que crente é burro. E aquele professor, em 6 meses, ele conseguiu convencer mais aquele jovem de que os pai e a mãe crente, 17 anos dentro de casa. E isso são realidades que o céu está se movendo para mudar. Por quê? Porque nós não vamos entregar a geração dos dias atuais ao diabo. E por que os movimentos humanistas? Porque o pior juízo de Deus para uma pessoa, o apóstolo Paulo disse que entregou uma pessoa ao diabo. Você sabe disso? Sabe por que o apóstolo Paulo entregou aquele homem ao diabo? Para salvar a sua alma. Porque uma pessoa ser entregue ao diabo ainda não é o fim. O pior juízo de Deus é alguém ser entregue a si mesmo. Quando Deus entrega uma pessoa a si mesmo, então é o pior juízo. E o humanismo é as pessoas sendo entregues a si próprias. E uma das coisas que Deus está buscando é que o que é dele, o que ele criou, é que deve entrar em ênfase, é que deve ser o foco. E nós precisamos aprender com Deus. Família
precisa se aprender com Deus. E precisamos entender que Deus começou a humanidade com um casamento em Gênesis e vai acabar a humanidade ou recomeçar a humanidade em Apocalipse também com um casamento. Deus começa em Gênesis com um casamento e acaba em Apocalipse com um casamento. E por isso, se queremos entender sobre família, primeiro vamos ter que entender sobre casamento, porque Deus, no que diz respeito à humanidade, não começou uma família, primeiramente começou o casamento. E o casamento é um laboratório. E como é que você se movimenta no laboratório? Laboratório é um lugar que você trabalha essências, até que essa essência ela alcance um padrão de total segurança e saúde e eficácia. Então, eles tiram do laboratório para reproduzir em série. Isso é casamento. Por isso que um homem e uma mulher casam e entram no tratamento maravilhoso do matrimônio e chega no lugar em Deus. Então agora pode ter filho, vai reproduzir em série, porque o laboratório está aprovado para reproduzir em série. Logo nós precisamos primeiro pensar sobre o matrimônio para depois pensar sobre família. E matrimônio foi algo que Deus criou. Matrimônio não foi o homem que criou. Logo não tem como a gente aprender com o homem sobre casamento. Por quê? Porque o que o céu criou, só o céu pode ensinar. O que o céu criou, só o céu pode nutrir. E nós estamos sofrendo como família, porque estamos querendo nutrir as famílias, nutrir matrimônios com a terra. Você pode aprender com a terra o que a terra criou. Por isso que se você quiser ser um médico, então a terra pode lhe ensinar. Se você quiser aprender sobre o corpo humano, a terra pode ensinar. Se você quiser saber sobre a anatomia de um corpo humano, qual que é o seu nome? Célio. Oh, meu xará, prazer. Quer saber? Célio quer aprender sobre o seu corpo? Entra na faculdade. A terra vai ensinar. Por quê? Porque o corpo, Deus fez da terra. E o que a terra fez, a terra pode ensinar. Agora o célio que Deus soprou dentro desse corpo, cara, não vai aprender com a terra. Aprenda com o céu, porque o que o céu criou, só o céu pode ensinar. O que o céu criou, a terra não pode ajudar muito. Por isso que a psicologia, a filosofia, a sociologia e coisas do gênero, elas só vão ajudar, elas só vão ser uma ferramenta de edificação, se ela estiver apoiada nas verdades de Deus. Por quê? Nem mesmo a teologia pode te fazer alguma coisa, a não ser que esteja apoiada nas verdades de Deus. Por quê? Teologia não liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E por que a teologia não liberta? Porque a teologia usa a Bíblia como argumento, não usa como verdade. A psicologia vai ser uma ferramenta de edificação para a igreja se ela estiver apoiada nas verdades de Deus. Porque céus e terras passarão e essa palavra, ela é imutável. A psicologia, por psicologia, ela tem a sua origem na árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ela estiver apoiada nas verdades de Deus, então vai ser uma ferramenta tremenda de edificação. Por isso, glória a Deus para os psicólogos de Deus. Eu fui pregar, pastor. Me chamaram para ministrar um seminário da família, num lugar nesse Brasil, para algumas igrejas de uma denominação. Era um lugar grande assim, aquilo estava lotado, várias igrejas daquela denominação. E o seminário era sexta-noite, sábado de manhã, de tarde, de noite, domingo de manhã. E eu ia ministrar o sábado o dia inteiro e domingo de manhã. Mas eu cheguei lá, na sexta-feira à noite eu sabia que ia ter uma outra pessoa ministrando. Eu não sabia quem era. Aconteceu que eu entrei no avião de São Paulo para lá, no avião, já fomos no mesmo avião. Conheci ela já na descida do avião. E era uma pessoa ímpia, uma psicóloga, que tem participação em programa da televisão. E ela era o chamarisco daquele seminário. Cheguei lá, os outdoors do nome dela.
Os carros tudo plotado com o nome dela. Não havia o meu nome, minha foto, nada, porque Deus me guardou. Porque aquela mulher ensina sobre sexologia. E eu cheguei lá na sexta-feira à noite, ela estava lá para dar uma palestra de como fazer amor. E eu sentei e vi toda aquela igreja, aqueles pastores aprendendo com aquela mulher como fazer amor. Indicando que deveria assistir coisas para se estimularem, porque é o corpo, porque é a mente e coisas do gênero. Eu sentado lá no fundo, eu disse: Deus, onde é que está a tua igreja, Senhor? Aonde está a tua igreja? Se não bastasse para me assustar ainda mais, quando chegou no final, eu vi aqueles pastores em fila, com o livro dela na mão que eles haviam comprado para ela autografar. Eu disse: Deus, o que é isso? E aquele dia eu que vim embora. Eu disse: Lulu, era melhor nós ir embora, ou eu vou acabar com isso tudo aqui. E no outro dia, não sabia como começar. Não intencionalmente, meio que eu estava, na verdade, mais preocupado em conter o meu ímpeto de indignação, do que com eu realmente ia falar. E sem que eu pensasse muito. Peguei a mão no microfone e disse: olha, ontem à noite, vocês aprenderam pela psicologia como fazer amor. Hoje eu quero ensinar pela Bíblia como fazer amor. E só existe uma maneira de você aprender a fazer amor. Só tem uma maneira. A única maneira pela Bíblia que você tem como aprender a fazer amor é somente de um jeito: é com a pessoa do amor que você aprende a fazer amor. Porque Deus é amor e só Ele poderá ensinar sobre. E aquele que aprender com Deus a fazer amor, ele mesmo vai vibrar, não vai precisar de recursos alheios. Porque as sugestões eram muitas lá. E uma das coisas que Deus está nos mexendo é pensarmos sobre os fundamentos espirituais que regem aquilo que Ele criou e para nós vivermos. E casamento, Deus criou um. Deus só fez um casamento. E não foi o de Adão e Eva. O único casamento que Deus fez uma matriz, irmãos. Deus não fez muitos homens. Deus fez um homem chamado Adão. E ele caído, nós estamos caídos também. Logo, esse único homem, Adão, é toda a humanidade. Até que o último Adão, Jesus homem, morre para ressuscitando seu primogênito de muitos Cristos. Então, por isso que se você quer ser salvo, vai precisar perder a sua vida para ganhar a dele, porque vida só tem numa pessoa, que é Cristo. Eu preciso perder a minha para ganhar a dele. De igual modo é o casamento. Casamento, Deus só fez um, não é o de Adão e Eva. O casamento que Deus celebrou foi um antes da fundação do mundo, o de Cristo e a igreja. Se homem e mulher quiserem ser felizes no casamento, precisa abandonar o seu casamento, entrar nos critérios de Cristo e a igreja, então a provisão de Deus virá. Porque o casamento que Deus celebrou é o de Cristo e a igreja. Foi esse que Ele fez. E quando Ele tentou expor na terra, manifestar na terra o casamento de Cristo e a igreja, então Ele coloca o primeiro Adão ali. E há uma realidade para o Adão humano e há uma realidade para o Adão profético. Quando você olha na Bíblia, você olha para a pessoa de Davi, há uma realidade para o Davi humano, mas há uma realidade para o Davi profético. Por quê? Porque o Davi humano me ensina as coisas que um homem normal pode viver e sofrer em Deus. Mas o Davi profético fala a respeito de Cristo. O Adão humano, quando Deus celebra o casamento dele, Deus está ensinando sobre o casamento do último Adão, Cristo. Por isso que ele pega aquele homem, ele pega um punhado de barro e ele faz Adão. E ele traz Adão para o jardim do Éden. E a Bíblia diz que Deus leva Adão a um profundo sono. Agora importa dizer o que a Bíblia está dizendo quando ela fala que Deus levou Adão ao profundo sono. Por quê? Porque na Bíblia, para quem está já na imortalidade, quando uma pessoa morre fisicamente, a Bíblia diz que ele dorme.
Por isso que Jesus, sabendo que ia ressuscitar Lázaro, o que Jesus diz? Lázaro dorme. Ele diz: a filha de Jairo, a menina dorme, porque ia ressuscitar. Porque todos que já estão debaixo da lei da ressurreição, quando morrem fisicamente, a Bíblia diz que dormem. Por isso que Paulo, quando vai ensinar aos Tessalonicenses sobre arrebatamento, ele diz: irmãos, a respeito dos que já dormem, não quero que sejais ignorantes. Por quê? Porque eles vão ressuscitar. Porque quem está em Cristo Jesus já não morre mais, passou da morte para a vida. Quando morre, porque vai ressuscitar, vai ser acordado. Então dorme. O que queremos dizer com isso? Adão vivia na imortalidade. Por quê? Porque o pecado ainda não houvera entrado no mundo. Logo, a morte também não estava ali. Quando a Bíblia diz que Deus levou Adão a um profundo sono, Deus matou Adão. Deus matou Adão. E quando Deus mata Adão, Deus rasga Adão no lado, enfia a mão, traz um punhado de matéria-prima e forma a sua esposa. Porque mata. E aquele dia, por que rasgou Adão no lado? Por quê? Porque casamento é uma aliança de sangue. Por isso tinha que ter derramamento de sangue. Porque casamento é uma aliança de sangue. Adão morreu para a solteirice. E agora nasce, só tem, dentro do casamento, ele só tem vida ali. Mas esse é o Adão humano. Na verdade, ele estava apontando para o Adão profético. Por isso que mais tarde, o último Adão, ele está na cruz e morre. Só que importa dizer que não foram os romanos que mataram Jesus. Não foram os judeus que mataram Jesus. Deus matou Jesus. Quando Deus diz para Abraão: Abraão, mata, sacrifica o seu filho Isaque. Ali estava o cenário. Deus estava dizendo a Abraão: eu estou me manifestando em você. Isaque é meu filho Jesus Cristo. É isso que vai acontecer. Isaías 53 diz que a Deus aprouve moê-lo. Deus matou Jesus na cruz, o último Adão. E ele está ali. E quando pessoas chegam para quebrar os seus ossos, acelerar o seu processo de morte, eles encontram Jesus já morto. Mas para se garantir, eles então rasgam Jesus no lado, e sai água e sai sangue. E pelo sangue da redenção, pela água da palavra, Deus tira de dentro de Jesus a esposa, a igreja. E esse é o matrimônio que Deus fez. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja, diz a Bíblia. A Bíblia faz uma afirmação. Não se trata de uma alegoria. A Bíblia está dizendo que assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Deus enfia a mão, sai a esposa de Cristo. Por isso estamos aqui. Porque Deus estava dizendo, através de Adão e Eva, todo matrimônio tem uma proposta do céu: manifestar a eternidade na terra. Marido e esposa têm uma missão da eternidade sobre a face da terra. E qual é? Mostrar no seu casamento, para os seus filhos, a respeito de Cristo e a igreja. Por isso você pode ser um indicador de Cristo para os seus filhos, ou uma blasfêmia sobre ele. Você pode ser uma indicadora da igreja gloriosa para os seus filhos, ou uma blasfêmia sobre ela. Por isso, marido e esposa, nós não podemos ser uma propaganda enganosa sobre Cristo e a igreja. Eu acredito numa coisa, pastor: evangelismo de impacto é uma coisa que pode existir, e é bom, e deve. Fazer evangelismo de impacto na rua, vai o teatro, vai a música. Agora, se tiver na igreja casamentos que expressem Cristo e a igreja, então isso será um evangelismo de impacto sobre a cidade. Porque pregadores não faltam,
Casamentos que expressem Cristo e a igreja. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e aí igreja. Por isso que quando a Bíblia fala sobre o vale dos ossos secos, o último grande avivamento da face da terra, aí a última igreja que vai sair de um vale de ossos secos para um grande exército. Qual é a primeira manifestação da restauração? É que cada osso se junta ao seu osso. E quando você vai aprender sobre a lei da primeira menção, a primeira vez que você ouve falando sobre osso do osso na Bíblia, está em Gênesis, quando Adão diz para sua esposa Eva: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ou seja, se não houver concertos nos matrimônios da igreja, jamais ela se levantará como um grande exército. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e aí Cristo e a igreja. Por isso que Cânticos dos Cânticos, pastor, até hoje é uma briga entre os teólogos. Está falando do marido e da esposa? Ou está falando de Cristo e a igreja? Uma hora parece estar falando do marido e da esposa, outra hora parece estar falando de Cristo e a igreja. Nunca saberemos por quê. Porque assim como o marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. E o Adão humano me mostra uma realidade, mas o Adão profético me mostra outra. Por isso que o Adão humano pecou, desobedeceu a Deus. O Adão profético não. O Adão profético, a Bíblia fala em Timóteo que não foi o homem que foi enganado, mas a mulher foi enganada. Outra tradução diz: não foi o homem seduzido, a mulher foi seduzida. Se a mulher que foi enganada, se a mulher que foi seduzida, por que o homem comeu do fruto? Porque a mulher comeu do fruto proibido e trouxe ao seu marido. Só que Deus houvera falado com o marido comunicou a sua esposa, e ele disse: Eva, você comeu, Eva, do fruto? Comi. E ela disse: come também. Eva, mas se eu comer eu vou morrer. E ela disse: é a única maneira de a gente se manter juntos, porque eu vou morrer. Eu vou ser despedida do jardim. Eva, você não podia comer. Eu te falei, Deus me disse, só que eu já comi. E ela disse: por favor, come, senão nós vamos nos separar. E Adão disse. Então Adão come. Por quê? Porque foi isso que aconteceu com a humanidade. A humanidade comeu do pecado, se separou da santidade de Deus. Então Jesus disse: pode deixar. Jesus desceu, comeu do pecado, morreu também para quê? Para que o Pai, ressuscitando a Cristo, sua esposa, a igreja, pudesse ressuscitar também. Por isso que o Adão humano desobedeceu a Deus, mas o profético comeu por causa da fidelidade a uma aliança de casamento. Porque assim como o marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Casamento é algo muito mais espiritual do que nós podemos imaginar. Assim como o marido e esposa é Cristo e a igreja. A Bíblia está dizendo: assim como está esse marido e essa esposa, assim está Cristo e essa igreja. Por isso que o nosso casamento, ele é muito mais vertical do que nós pensamos. Porque assim como está marido e esposa, é assim que é Cristo e a igreja. Então Deus traz Adão, e Deus começa a ensinar princípios de matrimônio. Deus mata Adão, Deus enfia a mão e Deus arranca algo de dentro de Adão, e ali ele forma a esposa. Por quê? Porque Deus não dá para você, homem, uma esposa. Deus dá para você uma mulher. A esposa, Deus vai construindo dentro dessa mulher, com aquilo que Ele consegue ir tirando de dentro de você. Por isso que é difícil às vezes a gente falar da mulher,
Porque em tese bíblica é o que Deus está conseguindo te tirar dentro da gente. Porque esse é um princípio do Éden. E Jesus se entregou à igreja para si mesmo receber uma esposa gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Esse é o processo. Agora, como fazer para esse marido fazer Deus construir dentro da sua mulher uma esposa que ele deseja? É o princípio. Enquanto esse homem deixa Deus matá-lo, ele vai dando a Deus o que Deus precisa para construir dentro dessa mulher a esposa que esse homem deseja. Porque esse é o princípio. Porque assim como o marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. E a Bíblia diz que a esposa, o marido deve amá-la como o seu próprio corpo. E ninguém maltrata o seu próprio corpo, antes alimenta e sustenta. E quando os carrascos vieram quebrar seus ossos, ele já estava morto. Cumprindo a profecia que diz o quê? Que os seus ossos, nenhum deles seriam quebrados. Por que não poderiam quebrar os ossos? Porque aquele corpo ia ressuscitar. Não tem como trazer ressurreição sobre ossos quebrados. Por isso esse é um princípio de um marido no modelo de Cristo. Quando os carrascos vêm quebrar os ossos, se o cabeça já morreu, o corpo é poupado. E na ausência de homens dos dias atuais, então tantas esposas doentes. Porque ser macho, irmão, é fácil. Ser homem é difícil. Ser homem é difícil. O movimento feminista cresceu, ridicularizou a figura do homem. Só que o princípio de Deus não mudou. Não mudou. Quer aceita, quer não aceita. Ministério, irmão, não tem sexo. Unção não tem sexo. Mas governo tem. Governo tem. Não muda a Bíblia. Não queira mudar a Bíblia. Porque assim como o marido e a esposa, assim é Cristo e aí, igreja. Por isso, que quando você vê na Bíblia Sagrada, quando a gente pensa em adultério, a gente imagina marido traindo esposa, esposa traindo marido. Mas na Bíblia Sagrada, a maioria das vezes que você vê falar sobre adultério, quase sempre falava sobre a infidelidade de Israel para com Deus, a infidelidade do seu povo para com Deus. Por quê? Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e aí, igreja. E Deus modela Adão. Você sabe que Adão foi colocado no jardim do Éden. Eva não. Eva já nasceu no jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus modela Adão fora do jardim do Éden. Forma Adão ali. E depois coloca ele lá. E isso nos ensina. Ele ganhou um ambiente de Deus agora, e a Eva já nasce ali dentro. Por quê? Porque a esposa que o marido deseja nasce dentro de um ambiente de Deus, que Deus dá para o marido. E como que um homem pode ganhar um ambiente de Deus para viver com a sua esposa? Eu gosto da tradução, pastor, que diz que Deus modelou Adão. Uma tradução diz que formou, outra diz que modelou. Como ele veio do barro, é mais fácil entender que ele modelou. Porque todo homem que se deixa modelar por Deus, ganha de Deus um ambiente para viver com a sua família. E tudo que muda é o ambiente. O que muda é o ambiente. O que faz um casamento viver sobrenaturalmente não é o marido e a esposa, mas o ambiente que Deus dá para eles. Que as coisas acontecem e eles mesmos não sabem explicar. Há uma graça, há um favor de Deus ali.
A gente nem consegue ensinar sobre relacionamento, porque é o ambiente de Deus. Não adianta dar uma receita, porque Ele tenta fazer uma coisa e ela também, mas é o ambiente de Deus que proporciona o sobrenatural. Você não consegue explicar. Eu tentei estudar o matrimônio dentro do Jardim do Éden, porque é duas realidades de casamento, uma dentro do Jardim do Éden e outra fora. Dentro do Jardim do Éden, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Fora do Jardim do Éden, foi essa mulher que o Senhor me deu. O ambiente é que mudava tudo. E eu tentei estudar o relacionamento de Adão e Eva no Jardim do Éden e não encontrei. Eu queria saber como Eva e Adão, como que eles se encontravam ali, e eu não encontrei. O que eu consegui aprender dentro do Jardim do Éden não é como Adão e Eva se encontravam. Ali a Bíblia fala como Adão e Deus se encontravam. Falava como homem e Deus se encontravam. Porque num ambiente onde Adão e Deus se encontram, não precisa apostila de casamento. Porque o ambiente de Deus é que nutre. É o ambiente de Deus é que traz. Adão ganhou um ambiente. E Deus disse: agora, Adão, você vai cultivar e guardar esse lugar. E Deus mandou ele guardar aquele lugar. E é interessante, você olha para o Éden e você vê que a mulher botou tudo fora. Quem fez a lambança toda foi a mulher. Só que em Romanos não diz que foi por uma mulher que o pecado entrou no mundo, diz que entrou pelo homem. Por quê? Porque Deus mandou guardar o Jardim do Éden. E o diabo, antes de entrar na serpente, teve que entrar no jardim. Quantos estão comigo? Nós estamos falando dos princípios espirituais e fundamentos espirituais do matrimônio. E isso vai valer para quem é casado ou não. E agora Deus disse: agora você vai cuidar desse ambiente. Você vai governar. Eu vou lhe falar uma coisa, um princípio espiritual. Deus dá a toda pessoa autoridade para ela determinar o ambiente que ela foi chamada para governar. Eu vou repetir isso. Deus dá a toda pessoa autoridade para ela determinar a atmosfera do ambiente que ele ganhou de Deus para governar. Eu gosto de falar de um emprego que eu tive, que era muito interessante. Eu era novo. Eu trabalhei numa loja de parafusos. Eram coisas para barcos. Tinha 2 balcões enormes. Era muito atendentes. E a gente estava ali tudo feliz. Começava às 7 da manhã. Quando chegavam umas 10 horas, o patrão chegava. E quando aquele homem estacionava o carro, que alguém via, dizia assim: olha, o chefe chegou. Era horrível. Quem estava sorrindo para o cliente parava de sorrir. Quem estava relaxado se contraía. O ambiente ficava pesado. E eu pensava: que homem poderoso esse. Ele nem saiu do carro. Ele já teve poder para mudar toda a atmosfera desse ambiente. Por quê? Porque ele ganhou aquele ambiente para governar. E você recebe de Deus autoridade para determinar a atmosfera do ambiente que você foi chamado para governar. Por isso, agora a Bíblia colocou o governo sobre os ombros do homem. O governo da casa. E tem marido que às vezes a casa está tudo bem. A esposa está em casa, os filhos, tudo tranquilo. Final da tarde ele chega. No batido do portão, ou no ronco do carro, a esposa diz: o pai de vocês chegou. As crianças estavam brincando, para de brincar. A esposa já avisou, porque já fica preocupada. O cachorro corre para debaixo da pia. Fica uma tensão na casa. Aquele homem nem entrou dentro de casa. Ele já teve o poder de mudar toda a atmosfera do ambiente. Mas de igual modo, ou de outro modo, às vezes a casa está num dia difícil. Às vezes a esposa não pôde trabalhar porque um filho amanheceu doente. Não pôde ir para a escola. Ela teve que faltar ao serviço, ficar em casa. O outro filho, só porque o irmão estava doente, não foi para a escola, decidiu que também chorou e ficou em casa também. E agora fica incomodando.
E fica brincando, daqui a pouco chuta a bola lá no vizinho, o vizinho vem reclamar, vem brigar. A esposa vai fazer comida, acaba o gás. Daqui a pouco aperta a campainha, é o correio, trazendo uma conta de uma prestação que já foi paga. E a casa está atribulada, e de repente acaba o dia, aquele homem chega, que ela escuta o barulho do carro. Ela diz: graças a Deus que o pai de vocês chegou. Não está nada resolvido, mas simplesmente um espírito de segurança e solução parece que se instala no ambiente. Tudo vai para o lugar. Por quê? Porque Deus dá autoridade para a pessoa determinar a atmosfera do ambiente que ela foi chamada para governar. Eu pergunto para você, marido, quando você chega em casa, não precisa responder e olha, não cutuca. Fica, segura a tua onda aí, esposa. Mas que ambiente que a gente está determinando? E Deus deu à mulher o poder de fazer a manutenção desse ambiente, dessa atmosfera. Aliás, o que Deus deu para a mulher me assusta. De antemão, se eu fosse Deus, não dava. Irmãos, Deus deu, a Bíblia diz que ela tem o poder de deixar em pé ou derrubar. Ela, as suas mãos. Pastor, eu tenho as minhas heresias, você deve ter as suas também, então depois você arruma. Mas eu vou falar sobre algo que eu penso. Eu penso, a queda do homem foi mais ou menos assim. O diabo queria derrubar o homem, começou a estudar o homem, estudou, não tem jeito. Chamou os demônios, fez uma reunião e disse: gente, eu estudei esse cara de todos os jeitos, eu achei que eu ia derrubar ele, mas eu não consigo. O cara é fiel a Deus e não abre mão. Seu diabo, o que nós vamos fazer então? Nós vamos ter que continuar estudando, precisamos achar um furo. E passou mais um tempo, ele faz uma outra reunião. Ele disse: gente, vamos derrubar o homem. Ô, seu diabo, o senhor não falou que o senhor não conseguia? Eu não consigo mesmo, mas eu descobri quem consegue. Quem? A mesma pessoa que tem poder para deixar ele em pé, certamente terá poder para derrubá-lo. O poder que Deus deu para a mulher sobre o homem é uma coisa impressionante. E a mulher sabe que tem esse poder, e para piorar as coisas, ela sabe que o marido não sabe. Irmãos, por muito tempo eu achava que a mulher sábia era uma, e aquela que lhe falta sabedoria era outra. Depois, com o tempo, eu fui entendendo que não. E eu tive uma experiência muito forte há poucos anos atrás. Não é poucos não, é poucos bastante, que me confirmou isso. Nós tínhamos um carro popular, ficou 6 anos conosco. Aí os irmãos quiseram nos ajudar e botaram a gente num carrão. Podia nem ser um carrão para você, mas para nós era, portanto que nós tinha de dinheiro, era muito carro. E nós estávamos andando com aquele carrão, logo no começo, um dia assim, dessa época do ano passou. Inverno, frio, chuva. Itajaí é uma cidade plana, tem muita moto. Nós temos quase um carro por habitante em Itajaí. E naquele dia, muita chuva, todo mundo foi trabalhar de carro, era 6 horas da tarde, horário de pico. A Luciana, eu peguei o carro, botei a Lulu no lado e a Belzinha atrás. Eu ia até no Mevan, que eu ia para o culto, e ela ia no centro da cidade levar a Isabel no inglês. E eu fui dirigindo, quando vi aquele movimento e coisa, e ligo o desembaciador e tal. Eu disse: amor, está vendo o movimento? Está horrível isso aqui. E ainda tu vai para o centro, linda. Então assim, ó, toma cuidado, preste atenção. E ela, de repente ela calou. Ela já não estava falando nada, mas a mulher faz um silêncio que grita no ouvido da gente. Quantos homens
sabe o que eu estou falando. Obrigado por não me deixar sozinho. Eu disse, amor, o que aconteceu? Nada. Não, por favor, fala. Ela disse, 2 vozes falaram dentro de mim. 2 vozes, o que falaram? A primeira, ela disse assim, a primeira voz disse o seguinte: o que aconteceu? Nós andamos 6 anos aí com o carro já velho, popular, e você nunca me deu uma orientação de nada. Agora porque estamos com um carro novo, agora você não confia que eu posso dirigir no movimento? Eu volto para o carro velho, que não vai ficar mais tendo que falar essas coisas, ouvir essas coisas. E eu disse, meu Deus. Essas alturas já estava com medo de perguntar o que a outra voz falou, né? Eu fiquei com medo de perguntar, sim, a outra voz, pá! Mas vencido pela curiosidade, eu perguntei, tá bom, o que a outra voz falou? Ela disse, a outra voz disse assim, você está cuidando de mim, meu amor? E aquele dia eu tive a certeza que toda mulher tem dentro de si a tola e a sábia. Ela escolhe qual que ela aciona. Não se trata de 2 mulheres. Se trata de qual que aciona. Quantos estão comigo? No princípio espiritual do casamento, o seu matrimônio, ele fala sobre a sua relação com Deus. Porque como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Por isso que Deus tratava a relação. Irmãos, quando Deus quis mostrar para o seu povo que Israel estava morto espiritualmente, Isaías 54, a Bíblia diz, eu, Senhor, sou o teu marido. Está escrito, não vou ler porque não dá tempo. Ezequiel era um homem muito bem casado. Deus quis mostrar, Deus se revelava no profeta, e ele quis mostrar que Israel, a sua esposa, Israel estava morto espiritualmente, a nação estava morta espiritualmente, e Deus quis mostrar isso. Sabe como que Deus fez? Deus comunicou isso para Ezequiel, e disse, Ezequiel, vou tirar de você o deleite dos seus olhos. Está escrito, e falou-me Deus assim pela manhã, e à tarde morreu minha esposa. O que estamos dizendo aqui? Quando Deus quis mostrar que Israel, a nação de Israel estava morta, a sua esposa estava morta espiritualmente, matou a esposa do profeta. Por quê? Porque assim como o marido e esposa aqui embaixo, assim está Cristo e a igreja. Assim como esse marido e essa esposa, assim está Cristo e essa igreja. Por isso Deus disse para Oséias, Oséias, irmãos, a nação de Israel, quando viveu as piores prostituições, foi no tempo de Oséias, e Deus disse, Oséias, casa com uma prostituta, vai num prostíbulo, pega mulher de prostituições, vem em casa. Eu fico imaginando Oséias foi, pegou uma prostituta, trouxe para casa e casou. Num dia, o cara era o profeta Oséias, no outro dia ele era esposa de uma prostituta. Porque era assim que Deus estava se vendo. Porque a sua esposa estava desse jeito, Israel. E aí ele trouxe dignidade para aquela mulher, trouxe honra para aquela mulher. E um dia ele acorda, cadê a esposa? Não estava. Foi na cozinha, não estava. Foi na rua, não estava. Aonde ela estava? Voltou para o prostíbulo. Eu fico imaginando que Deus falou, Oséias disse, Deus, posso chamar os apedrejadores? E Deus disse, não, vai lá, pega ela de novo, traz para casa. Oh Deus, Oséias vai, traz ela, limpa ela, devolve honra para ela, devolve dignidade para ela. Um dia ele acorda, cadê? Não está. Aonde ela está? Está no prostíbulo de novo. Se eu sou Oséias, eu disse, Deus, esquece, os apedrejadores vão queimar viva. Não, vai lá, pega de novo, traz ela. Por que, Deus? Porque é assim que eu faço contigo, Juscelia. Quando tu se move nesse mundo, quando tu se prostitui contra mim, quando tu te amiga desse mundo, sabe o que eu faço?
você trai a sua aliança comigo, eu vou atrás de você, eu te perdoo, eu te lavo com meu sangue, eu te dou honra de novo, eu dou dignidade. Esse é o tipo de marido que eu sou, esse é o tipo de casamento que eu acredito. Então não corre atrás de mim com versículo bíblico, por favor, entenda o que Deus pensa sobre aliança de matrimônio. Mas principalmente, tem um versículo em Oséias. Eu não vou pedir para você abrir mais Bíblia, mas pelo menos esse versículo eu gostaria que você abrisse. Oséias, capítulo 6 de Oséias. Se você não quiser, eu vou tentar ser rápido aqui. Deixa eu ler então, não abre não, deixa eu ler. Oséias 6, 7 diz assim, Deus falando a Oséias: mas eles transgrediram a aliança, como Adão, eles se portaram infielmente contra mim. Sabe o que é isso? Deus falou a Oséias: eles quebraram a aliança comigo como Adão. Quando eu li esse texto, eu chamei o pastor Jackson, que é o nosso pastor que trabalha com cura e libertação. Eu disse: Jackson, Deus está precisando da tua ajuda. Deus está magoado. Eu brinquei com ele. Por quê? Porque depois de muitos anos, a marca do Éden ainda estava no coração de Deus. Deus diz para Oséias: como um Adão, eles quebraram a aliança comigo. Sabe o que Deus estava ensinando? Eu que tenho mais liberdade que o pastor Itamar, eu ia pedir que o casal viesse aqui. Vem cá, por favor. Por favor. Mãozinha dada. Pastor Itamar, pastora Socorro, eu vou chamar Itamar e Socorro aqui nesse momento. Deus está dizendo: Itamar, assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Entenda uma coisa: Adão quebrou a aliança comigo. Por isso que agora eu te coloquei em Cristo Jesus, para começar uma aliança contigo, no sangue de Cristo. Agora, para que você não seja infiel nessa aliança, eu coloquei dentro de você o Espírito de Cristo, um espírito de fidelidade, porque Cristo foi fiel até o fim. Por isso agora eu começo uma aliança contigo, diz o Senhor. E o Itamar vai dizer: ó Senhor, é verdade que Cristo está em mim, mas eu sinto que Adão ainda está em mim também. Eu tenho pensamentos que eu não queria ter, eu tenho sentimentos que eu não queria ter, eu tenho desejos que eu não queria ter. Como eu sei, Senhor, que eu não vou quebrar minha aliança contigo? Então o Senhor vem e diz: não te preocupa, fica tranquilo, o espírito de fidelidade eu já coloquei dentro de você. Só que agora eu vou te ajudar. Vou te ajudar porque você é homem. Eu vou te colocar numa academia que vai te dar musculatura de fidelidade na sua aliança comigo. Eu vou te colocar numa faculdade que vai te ensinar, vai ensinar você a ser fiel a mim. Eu vou te dar um casamento, eu vou te dar socorro. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. É esse casamento aqui com a Socorro tem muito mais a ver do que Itamar e Socorro. Tem muito mais a ver do que isso. Tem a ver com a aliança que eu quero construir com você. Por isso cada crise que você tiver aqui é uma oportunidade para você crescer na sua aliança comigo. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Por isso que para te ajudar na construção dessa fidelidade, eu dei uma esposa bem diferente de você. Bem diferente. Que coisa fantástica. Ele a ama
Mas se fosse botar no papel o tipo de esposa que ele queria, não seria ela. Por quê? Porque a gente quer no papel um casamento por compatibilidade. Por isso pessoas que estão no quarto, quinto casamento, não conseguem ficar casadas. Por quê? Porque não se submeteu ao tratamento das alianças anteriores. Agora quando acha uma pessoa, diz, agora cheia, agora é Deus na terra. Porque ela gosta da música que eu gosto. Porque gosta da estação que eu gosto. Porque gosta do tipo de roupa que eu gosto. É o cara achou o eu mulher. E casa por compatibilidade. E a força da aliança está na diversidade, aonde ambos confeccionam e são fortes em Cristo. Por isso que eu te dei uma esposa bem diferente para te ajudar. Porque eu quero que você cresça na sua aliança comigo. E talvez o Itamar diga, mas Senhor, tem coisa na Socorro que realmente precisava mudar. Senhor, tem coisas na Socorro que precisava sair dela, Senhor, devia tirar. Ela precisa mudar alguma, tem coisa na Socorro que eu não gosto, está errado, o Senhor sabe. E o Senhor diz, é verdade, Itamar, mas as coisas que você não gosta nela, são exatamente as coisas que acionam em você, que eu também não gosto e quero tirar. Por isso por hora é necessário. Quantos estão comigo? Aquilo que ele não gosta nela, aciona nele o que Jesus não gosta e quer tirar. Por isso, dentro desse entendimento, você tem a esposa que precisa, e você é o marido que merece, porque isso é a construção para uma aliança. Porque assim como o marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Por isso que no começo do seu casamento, eu coloquei subsídios na sua alma. Você tinha desejo de beijar Socorro. Você tinha desejo de elogiar Socorro. Você tinha desejo de dar presente para Socorro. Você tinha desejo de levar Socorro para passear. E essas vontades, com o tempo, elas parecem que foram diminuindo. Por quê? Então eu penso, será que não amo mais a Socorro porque não tenho a mesma vontade de levar para passear que tinha antes? Será que não amo mais a Socorro porque não tenho a mesma vontade de dar presente que eu tinha antes? Não. Isso você não entendeu. Isso não tem a ver com você e com a Socorro. Tem a ver comigo e com você. É com a nossa aliança. Por quê? Porque quando eu entrei em aliança com você, eu também coloquei subsídios na sua alma. Você tinha vontade de orar, você tinha vontade de jejuar, vontade de ler a Bíblia, você lembra? Foi eu que coloquei na sua alma. Só que com o tempo essas vontades foram embora. E você pensa, será que eu não te amo mais? Ou será que você não tem mais interesse? Não, não se trata. A sua aliança comigo é no espírito, não é na alma. Por isso eu coloquei subsídios na alma, para fixar você na aliança. Mas para você crescer nela, eu vou tirando da alma, para você andar no espírito. Porque fé é um produto do espírito, não da alma. E a aliança comigo é pela fé, não na alma. Aleluia! Aleluia! Então Itamar diz, Senhor, então me treina. Eu já estou te treinando. Porque assim como o marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. E se você não pode crescer numa aliança que você vê, como crescerá numa aliança que você não vê? E isso é um princípio. Porque assim como o marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Então não adianta, esse homem tem que olhar para ela e entender. Aqui está a tua igreja, homem. E aqui está o teu Cristo. Aqui está o teu Cristo. Aqui está o teu Jesus. Ele é o seu Cristo. Tudo que você pensar e fazer para mim, faça para Ele. Porque como você fizer para Ele, então estará fazendo para mim. Porque assim como o marido e esposa é ser Cristo e a igreja. Então olhe para Ele e me veja nele. Veja o Cristo. Agora, por favor, diz o Senhor, não olhe para ele e se decepcione comigo. Não, olhe para ele com os olhos que eu olho, então tudo mudará. O veja como eu vejo, diz o Senhor. E você, Itamar, se você quiser separar da Socorro, você pode. Você tem direito. Sabe como? Se você achar que por causa das tuas vulnerabilidades, por causa das tuas fraquezas, por causa dos teus erros, eu posso te abandonar nessa aliança, então esteja livre para abandoná-la. Porque assim como marido e esposa,
Assim é Cristo e a igreja. Casamentos existem para viver os critérios da aliança de Cristo e a igreja. Por isso que a Bíblia diz: homem, conviva com a sua esposa com entendimento, considerando o sexo mais frágil, sendo ela herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Uau! Deus estabeleceu um corte aqui, quando esse homem põe um corte aqui. Que coisa forte! Por quê? Porque como marido e esposa é Cristo e a igreja. Mas ele resolveu brigar aqui. Está de mal. Vai dormir na sala. Mas como ele é muito espiritual e ele está muito bem com Deus, ele vai, antes de dormir, ele vai orar. Senhor, meu Deus, meu Pai eterno, poderoso. E Deus diz: cara, eu não vou mudar minha palavra por sua causa. Já que você não entende, que se você não coabita ali com entendimento, a situação aqui fica. Deus aqui não está dando uma palavra de pai, Deus está dando uma palavra de sogro. Se você não se acertar com a minha filha, não pensa que nós vamos andar agarrado. Senhor, mas ela está errada. Volta lá. Senhor, mas nós dois estamos bem. Cara, entenda uma coisa. Se você não se dobrar e não se quebrantar ali, você não se dobra, não se quebranta aqui. Você me desenha como um bezerro de ouro. Volta lá. Volta lá e acerta. Senhor, mas essa cor está errada. Cara, vai e pede perdão. Perdão, aí que ela vai achar mesmo que está com a bola cheia. Vai, cara, e te acerta, quebranta, pede perdão por você e por ela. Deus, o que o Senhor está pedindo para mim? Só um homem morto pode fazer isso, Deus. Agora você começou a entender como cresce na aliança comigo. Porque como marido e esposa é Cristo, e aí? Deus está dizendo que não tem vazão, crescimento aqui. 1 Coríntios 11, versículo 3. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, o homem cabeça da esposa. Pactos de aliança de sangue. Cristo sangra para Deus. Na cruz Cristo sangra para Deus. O homem na circuncisão sangra para Cristo, e a mulher no seu ímen sangra para o homem. Isso é aliança de sangue. E vai dizer sobre uma hierarquia. No versículo 10, vai dizer que a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, ora e profetiza com a cabeça descoberta. Aí a religião botou um véu para a mulher orar, tratando as coisas no âmbito natural. No versículo 10 vai dizer para a mulher que ela precisa ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Um sinal de autoridade, vírgula. Paulo continua escrevendo: digo isso por causa dos anjos. No versículo 3 e 4, fala sobre a hierarquia de governo, de autoridade. No versículo 10 diz que ela precisa estar com a cabeça, um sinal de autoridade. Que sinal de autoridade? O governo do marido. Por quê? Por causa dos anjos. Porque senão o diabo vai pegar ela. Não, Deus não tem negócio com o diabo. Deus quer que a mulher ande com os anjos. Por quê? Porque reino espiritual, irmãos, anjo é como exército. Porque anjo é exército. E exército caminha por autoridade espiritual, autoridade e submissão. Por isso, que aquele homem militar, quando Jesus disse que ia curar o empregado dele, ele disse: não precisa nem entrar na minha casa. Eu entendo sobre autoridade e submissão. Eu tenho gente abaixo de mim, que eu digo vai aqui e ele vai, eu digo vem aqui e ele vai. A minha palavra tem autoridade sobre os meus servos. Eu também sei que a enfermidade tem autoridade sobre a tua palavra.
A tua palavra tem autoridade sobre a enfermidade. Pode falar aqui que quando a tua palavra chegar lá, a enfermidade vai te obedecer, como o meu servo me obedece quando eu falo. E Jesus disse, uau, tentei explicar isso em Israel, ninguém entendeu, esse cara entendeu. Anjos trabalham por hierarquia de autoridade. Não me pergunte como, mas quando essa mulher ora, ou profetiza, ou aconselha, ou qualquer coisa do tipo, quando ela entra nas regiões celestiais, os anjos vêm, por causa da marca do sangue do Cordeiro. E quando eles vêm, as coisas podem acontecer, por causa da palavra, da fé e da unção. Só que, se eles não reconhecem o sinal de autoridade sobre ela, quando ela sai desse ambiente, os anjos não podem fazer nada. Como que a Bíblia vem mostrar que essa relação horizontal é muito mais vertical do que eles imaginam? Por quê? Porque assim como o marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Aleluia. Por isso que Deus treina aqui. Porque vai ter que crescer na aliança com Deus no Espírito. O fundamento do casamento, Paulo diz, assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Então não caia no engano de dizer, eu estou muito bem com Deus, muito mal com a minha esposa. A sua esposa até pode estar muito mal com você, mas você não estará muito bem com Deus e muito mal com a sua esposa. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Esse é um fundamento do matrimônio. Quantos estão comigo? Eu não olhei para o relógio, mas eu vou encerrar, porque eu tenho esperança que você volte amanhã aqui. Obrigado, pastores, muito obrigado. Casamento, ele está apoiado num fundamento espiritual, o de Cristo e a igreja. Por isso que eu vou ter amor, não é o tanto de beijo e abraço que você dá, mas o quanto que você honra e é fiel a uma aliança. Isso é amor no padrão bíblico. Aqui, por causa da aliança, eu beijo e abraço até quando estou com raiva. Por quê? Porque casamento você vive pela fé. Mas isso é hipocrisia. Beijar com raiva, não, isso não é hipocrisia. Irmão, hipocrisia não é você sentir uma coisa e fazer outra. Hipocrisia é você dizer que crê numa coisa e faz outra. Isso é hipocrisia. Eu creio que eu devo amor para você, não tem jeito. Não deveis nada a ninguém, senão o amor. O amor eu não consigo pagar, eu vou ficar devendo toda a vida. Então vou ter que te beijar e vou ter que te abraçar, pastor, não tem jeito. É igual aquele técnico da seleção brasileira que quando ganhou a Copa disse para o pessoal da mídia, vocês vão ter que me engolir. Mas eu não gosto muito com você não, mas eu vou te beijar, vou te abraçar. Por quê? Porque isso é o que eu creio. Eu estou sendo coerente com a minha fé e não estou obedecendo o sentimento da minha alma. Se ela quiser, ela vem se aparelhar com o que eu creio. Marido e esposa, Cristo e a igreja. Não seja uma propaganda enganosa sobre Cristo e a igreja. Fique de pé comigo, por gentileza. Por gentileza. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que não estão casadas. Só que a Bíblia fala, pastor, digno entre todos seja o matrimônio. Entre todos é casado, solteiro, divorciado, criança, adolescente. Digno entre todos seja o matrimônio. O matrimônio precisa recuperar a dignidade que o céu deu para ele. É um fundamento que precisa voltar, para que filhos. Por isso, pastor, vou encerrar dizendo, gostaria até de poder abrir, mas não posso. Mateus capítulo 19,
fala sobre divórcio e casamento. O mesmo momento em Marcos 10, Marcos relata também. Os dois falam coisas diferentes sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo momento. Marcos relata coisas que Mateus não relata, Mateus relata coisas que Marcos não relata. Pastor, mas todos os dois têm um episódio muito estranho ali. Todos os dois que escreveram Jesus falando sobre casamento e divórcio, todos os dois fazem questão de dizer que uma criança entrou no meio da conversa e os discípulos disseram: tira essa criança que o assunto aqui é sério. E Jesus disse: não impeçais as crianças de vir até a mim, porque dela é o reino de Deus. E depois continua o assunto de volta. Eu fico pensando, que propósito tem? Jesus está ensinando sobre divórcio e casamento, mostra que o assunto é seríssimo, e eles fazem questão de relatar que uma criança entrou e eles quiseram impedir, e Jesus disse: não impeça a criança de entrar. Será que aquela criança não tinha sentido nenhum? Tinha todo sentido. Por quê? Jesus estava ensinando sobre casamento e divórcio, e ele estava dizendo como quando o marido e esposa se divorciam, impede suas crianças de vir até a ele. É isso que a Bíblia está falando. Traumas significativos acontecem. Por isso, nós não estamos aqui para trazer condenação para pessoas. Nós estamos aqui para acender o fundamento do matrimônio. Então nós não estamos medindo você, nós estamos medindo o matrimônio. Porque se eu tivesse que medir você, eu já estaria reprovado. Nós, irmãos, precisamos devolver diante dos olhos dos nossos filhos e crianças o verdadeiro valor do matrimônio. Assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Por isso, pastor, por isso que o meu casamento, o seu casamento não pode ser um casamento quebrado. Porque se o seu casamento é quebrado e o casamento representa Cristo e a igreja, o que esperar de Cristo e essa igreja? Nós podemos ter crises, porque nas crises nós temos uma oportunidade para crescer na aliança de matrimônio com Ele. Agora, o meu casamento pode ter crise, o meu já teve. Ele não pode ser uma crise, ele pode ter crise. Porque de uma crise você nunca sai do mesmo jeito. Você sai melhor ou pior, dependendo de como você reage. Da crise você sai maduro ou mais duro, dependendo de como você reage.